microfones estão lá embaixo, tá bom? E só avisa a minha voz, não. Então pode dar uma ajuda lá. E a gente vai comentando, Vai falando. e vai passar rápido essa manhã, amém? Amém. Vai passar rápido. Não vai pesar, não. Em 2012, quando eu assumi o departamento de evangelismo lá da igreja, deixa eu me apresentar aqui, eu sou pastor auxiliar, tá? Da Assembleia de Deus Ministério Boas Novas. Quando eu assumi em 2012 o departamento de evangelismo, essa aí foi a artezinha que a gente criou. Hoje eu não sou mais o líder do departamento, já está no segundo após mim, né? E isso pode segurar aí. Então, aquela era a logomarca, e quando eu assumi em 2012, o pastor me chamou para assumir o departamento de evangelismo. Eu assumi com uma certa relutância, porque eu entendi que não era meu chamado. Eu me sinto mais, assim, a minha liberdade, mais na área de ensino. Sempre, desde sempre na minha conversão, eu sempre gostei muito de ler, de estudar, né, de aprender a palavra e de ministrar também. Fazer até isso que eu estou fazendo aqui. Agora, a área de evangelismo não era a minha praia. Não era a minha praia. Por isso que eu acho interessante estar falando sobre isso aqui. Só que era a praia do nosso pastor, só que até então a nossa igreja ainda não tinha um departamento, né, funcionando, ativo. E quando ele nos procurou, ele tinha essa gana, essa sede, essa vontade de trabalhar e que a igreja tivesse departamento de evangelismo, porque na igreja da qual ele pertencia, quando jovem ainda, ele fundou um departamento de evangelismo que existe até hoje, que é o Departamento Boas Novas, que até deu origem ao nosso ministério, Assembleia de Deus Ministério Boas Novas. Funciona até hoje, tem mais de 20 anos, esse grupo lá em São Vicente de Paulo, e ele sempre com desejo de implantar, e eu aceitei. Aceitei porque quando eu tomei a decisão de servir a Cristo de verdade, eu prometi para mim mesmo que viesse a mão, eu não rejeitaria e eu faria. E aceitaria os compromissos e as responsabilidades. Foi falado aqui hoje essa manhã, compromisso, né? A palavra compromisso é comprar uma missão. É você verdadeiramente, quando você compra, é algo que você deseja, você adquire, né? Você paga um preço por aquilo ali. Então, compromisso é isso. E aí eu botei no meu coração, o que veio a mim foi isso, e eu aceitei, recebi e tal. E essa palestra, ela aconteceu, essa apostila que eu tenho aqui, ela foi produzida lá em 2012, porque foi justamente nessa fundação do departamento para orientar a igreja, para falar para a igreja e tal. E eu comecei a estudar sobre o assunto, me interagir sobre o assunto e tal. E aí, antes de prosseguir falando sobre isso, eu quero falar primeiramente sobre as formas de anunciar o evangelho, né? E temos ali o evangelismo pessoal, que é o que eu vou falar nessa manhã, né? Tem teatro, vocês têm, né, que um grupo que trabalha também com teatro, interessante, importante. Tem estratégias, cruzadas evangelísticas, cultos. Os nossos cultos têm o chamado culto evangelístico, né? Nas Assembleias de Deus, o culto de domingo é chamado até hoje de culto evangelístico. Está mudando um pouco, mas antigamente tinha esse nome. Retiros espirituais, nos quais fica ali 3 dias reunidos e você leva visitantes, também tem essa pegada para evangelização. Testemunho, através de você contar o seu testemunho, e testemunho pessoal também. Louvor também é uma ferramenta de evangelismo, sem dúvida. Filmes evangélicos, e rádio, TV, internet e etc. Agora, querido, vai lá naquelas fotos lá. Quando eu assumi lá o departamento de evangelismo da igreja, eu pensei em todos os métodos, modelos, menos evangelismo pessoal. Eu achava que era um negócio retrógrado, era um negócio de crente do interior,
crente que não tinha entendimento, inteligência, volta na pasta, pode ir na pasta da rádio aí, né? Volta um pouquinho aí, data show aí, nas fotos. Então eu pensei e falei assim, bom, essa questão de isso aí, né? Eu pensava que eu ia utilizar de todas as ferramentas, menos evangelho pessoal, até porque eu era tímido, né? Eu acho que sou ainda, só que o Espírito realmente, ele nos capacita para determinadas obras. E aí, eu cheguei ao ponto dessas questões que eu enumerei aqui, teatro, eu cheguei até a participar uma vez, mas não era também a minha vocação. Fazíamos cultos com testemunhos, e a gente chamava de culto do amigo. Alguém já ouviu falar nesse estilo de culto? Você traz alguém, né? Você traz alguém para o culto. E a gente costumava trazer pessoas para contar um testemunho, e normalmente aqueles testemunhos mirabolantes, né? E eu me lembro que uma vez nós trouxemos a menor missionária do mundo, ela tinha 70 centímetros, a gente colocava ela sobre uma mesa, colocava uma mesa sobre o púlpito e colocava ela em cima de uma cadeira em cima dessa mesa, porque ela era bem pequena mesmo, né? 70 centímetros. Mas era por causa de uma doença que ela tinha mais de 300 fraturas desde quando nasceu. Os ossos delas eram muito fraquinhos, então ela era quase que uma geleiazinha, tinha que ser carregada no colo, né? Teve também um missionário chamado Eliel, né, que ele também já faleceu, ele picado de um mosquito, no Peru também, testemunhou por esse Brasil afora e fora do país também. E essa missionária nós levamos lá na igreja, e a gente colocava faixa, fazia convite ao trabalho com gráfica, fazíamos convite em papel cartão colorido, uma coisa bem feita, e carro de som, e a igreja hiperlotada. Eu nem trouxe as fotos aqui da igreja, mas numa noite a gente anotou 40 decisões, numa noite só apenas. E outros testemunhos também, o pastor Euclides, das trevas para a luz, era envolvido com feitiçaria, e muitos testemunhos parecidos ao molde da Donep. Eu trazia normalmente pregadores da Donep. Alguém já ouviu falar na Donep aqui? A Donep é uma associação que procura evangelizar pessoas de negócios, empresários, através de jantares. E nesses jantares eles trazem palestrantes. Então eu capturava esses palestrantes e trazia, né? Fazia também, chegamos a partir para a rádio, né? Um período, levamos uns 3 anos nessa rádio 560, que agora ela é FM, é uma rádio circular de Araruama. Está ali até o pastor Renato, pai do nosso irmão ali, o Felipe, né? Está aqui o pastor Renato lá, o irmão Dias, e pode passar. A outra foto, volta agora lá no trio elétrico lá. Chegamos a ter um trio elétrico, irmãos. Vai voltando lá. E aí, esse trio, também a gente, questão de filmes, eu me lembro que a gente fez uma estratégia na igreja durante um tempo, que eu estava na gestão de departamento de evangelismo, a gente fazia o Tela Crente, né? E tinha o slogan, era Tela Crente com cachorro quente, traga um amigo para ele ficar contente, né? Tinha esse esquema aí. E a gente passava os filmes. E aí a gente volta lá, vai passando. Volta mais um. Aí, para aí. Bom, essa lata velha aí, ela encostou na frente da minha loja e o meu coração ardeu. Era um ônibus, esse ônibus era do Matos Nascimento, e um vereador de Araruama comprou para fazer política, né? Eu falei, é isso, eu preciso de um ônibus desse aí para a gente sair nas ruas aí. E aí compramos esse ônibus aí, né? Uma lata velha, irmãos, a história dele está no Facebook, depois lá no meu Facebook, se quiser entrar lá e ver, a gente comprou esse ônibus aí, começou a
minha trajetória com esse ônibus aí foram um tempo reformando. Foi uma luta, irmãos. Olha, eu botei aquele Luciano Huck, né, no chinelo, porque realmente foi um desafio muito grande, irmãos. Financeiro, tempo, uma série de documentos. Tudo estava ruim. Olha o estado esse ônibus aí, ele é 1978, né? O ano desse ônibus aí. Os irmãos acharam muito velho, esse ônibus tem quase a minha idade. E aí, irmãos, a gente comprou esse ônibus e começou. Pode passar a foto? Aí. Ele era esse trem fantasma aí, né? Trem fantasma. E esse aí, quando eu peguei, já estava reformado pelo vereador. Ele já está mais destruído, né? Destruído. E pode passar. Aí começamos aí, né? O trabalho, aquela que está de blusa listrada ali é minha filha. Ali alguns irmãos. Esse aqui, irmão, era o meu, no departamento de evangelismo, era o meu braço direito. De braço direito não, era a minha metade. Esse irmão hoje ele está dirigindo uma congregação. Começou comigo nesse trabalho aí, o Senhor tem abençoado de forma muito poderosa. O irmão Dias. E a gente começou, pintamos esse ônibus, adesivamos ele todo, botamos fundo, trocamos o banco, fizemos motor, mecânica, freio, tudo, parte elétrica. Pode passar. Essa também era uma foto do interior dele, né? E aí, já um dos nossos cultos realizados, esse culto aí foi na Sobara. Alguém já ouviu falar na Sobara aqui? É o interior de São Vicente aqui. Esse local aí é um local de plantação de cana-de-açúcar. E a cada 6 meses eles trazem pessoas do interior do Brasil para poder cortar cana. E eles ficam lá em confinamento durante 6 meses. E a gente fez um culto lá e trabalhávamos dessa forma. Pode passar? Acabou? Aí, agora vai na outra pasta aí. Depois, por fim, com muita relutância, eu me rendi às propostas do pastor, né? E ao evangelismo pessoal. Pode voltar lá e aí vai aparecer aquelas outras fotos lá. Isso. Pode passar. Essa é minha filha no shopping evangelizando. Ela está fazendo faculdade em Niterói agora. Esse aí é um dos nossos irmãos também no evangelismo. Essa é a nossa camisa que a gente utiliza até hoje. Pode passar. Alguns irmãos, pode passar. Esse sou eu numa das nossas congregações, pode passar. Nosso pastor aqui, esse está aqui do meu lado aqui, irmãos. Eu estou aqui abaixado e está logo na sequência. A maioria dos irmãos aqui já conhece, né? Pode passar. Pode passar. Isso aí foi um trabalho de evangelismo numa tribo indígena, lá no divisa com o Paraguai, né? Mato Grosso do Sul. Também a gente fizemos um ônibus aqui com 40 e poucos irmãos para visitar uma base missionária lá. Pode passar? Aí também, né? Muitas casas, os irmãos viram ali. Essa é minha filhinha, minha esposa, tá? Trouxe essa foto aí para poder os irmãos conhecerem. Tenho 3 filhas. Aí também foi um trabalho também no outro dia também. Pode passar? Pode passar. Isso é na praça de Araruama. Pode passar. Tá bom. Volta lá pro Data Show agora, irmãos. E aí, mediante ter feito tudo isso e tendo todo o apoio da igreja, mas o que ardia no coração do pastor era o evangelismo pessoal, que ele não ficava insistindo, mas era o que eu sentia. E eu me rendi a estudar sobre isso. Tinha vários bloqueios, várias dificuldades, né? E por que, então, nós iniciamos esse trabalho dessa forma, o evangelismo pessoal, e por que nós vamos estar falando nessa manhã exclusivamente sobre evangelismo pessoal, né? Primeiro, como está ali, é o método bíblico. Nós vemos na Bíblia esse formato. Jesus indo, falando com a mulher na beira do poço, Filipe também falando com o eunuco de Candaça, e a igreja ela se movia dessa forma, é um método bíblico, né? Uma outra questão é o formato em que o pecador pode interagir. Culto, o pecador ele fica lá quieto, em silêncio. Se ele fizer uma pergunta, o diácono manda ele ficar quieto, né? Se ele se levantar, o diácono manda ele sentar.
Se ele quiser insistir um pouquinho, o diácono bota para fora da igreja, né? Então ele tem que ficar calado, quieto, assistir. Se tiver alguma dúvida, pergunta depois, né? Se o pastor quiser esperar ele para tirar alguma dúvida. Então é um método que o pecador ele pode interagir, perguntar, ele pode te interromper e tal. E é um método também que a gente inverte. Normalmente nós queremos ficar na maioria pregando para a minoria, e normalmente no evangelho pessoal a gente inverte, né? Menos pregando para mais. E também é um método que não traz confusão com algumas estratégias. Existem algumas estratégias que trazem verdadeiras confusões. Eu lembro de um caso interessante de uma igreja de Botafogo que no carnaval a estratégia dessa igreja dividiu opiniões, porque eles colocaram uma tenda na praia de Botafogo, uma tenda branca no carnaval. Os irmãos sabem que nesse período os irmãos estão muito supersticiosos, pula onda, joga flores para Iemanjá, virada de ano e tal. Eles colocaram uma faixa assim, tenda do Pai Yeshua, né? E era uma verdadeira pegadinha gospel. A pessoa entrava achando que ia receber um passe, algum tipo de reza, e na verdade era um monte de crente ali que ia explicar que Yeshua era Jesus Cristo e tal, e trazer algumas confusões para a igreja, né? E questões de carnaval, e bloco de samba evangélico. Então existem certas estratégias que dividem a opinião das igrejas. O evangelismo pessoal vem da verdade que a maioria não quer, mas também não diz que está errado. E aí também não é dispendioso, né? Não é dispendioso. Tudo que eu falei, irmãos, foi muito caro. O som daquele trio elétrico ali custou 27 mil reais. Fora o ônibus, fora a manutenção, é muito dispendioso. Essas cruzadas que fazíamos, trazendo pessoas de fora, a gente acabou parando de fazer aquilo ali, porque eu observava que se você não trouxesse alguém que tivesse um testemunho muito fabuloso, muito evangelástico, as pessoas não vinham, você não tinha o que divulgar. Então você tinha que trazer alguém com uma temática muito forte, né? Das trevas para a luz, morto foi ao inferno e voltou, e coisas desse gênero assim, chefe do tráfico não sei de onde, e a libertação e tal. As pessoas não vinham. E você peneirar isso, além de dar muito trabalho, né, que a gente ficava contactando, a gente acabou terminando os nossos contatos, e caro, porque para trazer essas pessoas eles estão acostumados a receberem um certo valor para poder vir e tal. E eu achei por bem que eu não ia compactuar com esse sistema, né, evangélico de você pagar para pregar, pagar, embora a gente tinha vontade de atrair as pessoas para ouvir a palavra, mas eu deixei por causa disso aí. Ele não é dispendioso, você não precisa pagar rádio, você não precisa, na verdade, nem de folheto, né? O evangelho pessoal realmente é de graça. Aperfeiçoa o obreiro. É um método que quem trabalha, quem é músico na igreja, ele vai se aperfeiçoar na música. Quem é sonoplasta vai treinar na sonoplastia, no som. Quem é diácono vai ficar ali simplesmente responsável pelas atividades materiais da igreja. Quem é da cantina, mas não desenvolve na parte ministerial, espiritual, da evangelização. E esse aqui aperfeiçoou os obreiros, né? Eu sempre faço referência, quando falo sobre isso aqui, sobre os testemunhos de Jeová. Você pega ali aquelas crianças, garotos, adolescentes, a desenvoltura que tem para a comunicação, para o conhecimento da palavra, ao modo deles, mas assim, dá um banho em muitos de nós, né, por causa desse método utilizado por eles, né? E é um método também universal. Tudo isso que eu falei aqui, em outros países talvez fica difícil, de acordo com a dificuldade, com a abertura para o evangelho. Mas o evangelho pessoal, no tete a tete, no relacionamento, você pode, em qualquer nação, em qualquer lugar do mundo, aplicar. E eu fui me rendendo, por causa dessas questões, ao evangelismo pessoal. Mas havia algumas coisas que me impediam ainda, né? Embora compreendendo e abrindo os meus olhos para essa simplicidade,
né? A gente começou a se voltar para a simplicidade e a dependência do Espírito, e não para toda essa estrutura. Pode passar os slides. Ainda assim, havia e há alguns embaraços que atrapalham o evangelismo pessoal. A primeira aí que a gente vai falar é a timidez. A timidez. Irmãos, quem é tímido aí? Levanta a mão assim. Que bom. Tem companheiros aqui de sentimento. Os outros ficaram com vergonha de dizer que é tímido, né? Mas vocês foram sinceros. Então, irmãos, a timidez, ela é, sem dúvida, um dos embaraços para a obra da evangelização. A gente fica acanhado, né? A gente fica acanhado, e eu pensava, meu Deus, eu não posso essa coisa, chegar na rua e abordar alguém, né? Isso é muito diferente para mim, eu não tenho essa ousadia para isso. Só que a Bíblia diz em 2 Timóteo 1,7, está ali a referência, não precisa abrir lá não, porque senão você vai ter que voltar lá no Data Show, ou se for rápido, mas diz assim, eu já botei impresso aqui na apostila para a gente ganhar tempo, que é bastante conteúdo. Os irmãos vão ver que é bem didático isso aqui que nós vamos estar falando, né? Porque precisou ser didático para mim. Bem verdade que é muito gostoso, é muito bom, num seminário como esse, a gente deixar fluir o Espírito, a gente fazer uma ministração espiritual, eu gosto disso também, deixar que o Espírito Santo, ele aqueça o coração, incendeie a nossa alma, e que a gente saia aqui com o coração radiante. Mas para mim foi importante eu ter fundamento bíblico para poder eu fazer. Eu sempre fui aquele tipo de pessoa, quem é voltado para a área do ensino, você não costuma engolir as coisas de pronto, você quer ter um fundamento. E aí eu falei assim, não, se eu quero fazer alguma coisa, eu quero fundamento, eu quero sistematizar o negócio para mim botar meu pé firme, para não começar a fazer um negócio e daqui a pouco, daqui a 5 anos ter que parar, não era bem assim, não. E aí, por isso que é densa aqui a quantidade, a matéria aqui, se você então, né, tem também esse desejo de entender e compreender sobre isso, vale a pena a gente não deixar aí um cansaço nem um sono nos envolver. Porque quando eu fiz essa palestra aqui para a nossa igreja, para o nosso departamento, Deus colocou no meu coração que eu iria ministrar em vários lugares. Não fiz para isso, mas tem se cumprido. Isso que os irmãos estão ouvindo aqui, já ministrei em várias igrejas, em 2 turnos, em um dia só, em cultos de missões, né? Mas hoje eu quero trazer aqui a gente está numa pegada mais focada dos irmãos, né, no evangelismo, então eu quero passar o conteúdo todo aqui. Então essa timidez, 2 Timóteo 1,7 diz assim, porque Deus não nos deu o espírito de temor. Esse temor aqui é fraqueza, né? Mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, o Espírito Santo, ele nos dá a ousadia, a coragem, a força, a veemência, e como diz aqui, participa das mesmas aflições. Queridos, eu me lembro que quando estava evangelizando com minha filha, ela ainda estava com seus 13 anos, mais ou menos, e a gente andando pela rua, e a minha filha falou assim, pai, estou com sede. Eu falei, a gente vai parar numa casa aí para beber água aí, pode ficar tranquilo. E aí a gente andando, e a gente foi observando que conforme alguém estava na calçada, varrendo alguma coisa, e a gente andando com os folhetos na mão, um entrava para dentro da casa, tinha uma senhora que eu falei, vamos chegar naquela casa ali, vamos pedir água ali, ela estava na janela, olhando para a rua, e vendo que a gente estava caminhando por ali, ela fechou a janela, eu disse, pai, por que as pessoas estão se escondendo da gente? Eu falei, filha, na verdade, elas não estão se escondendo da gente, né? A gente está sendo rejeitado por causa do Evangelho. Elas sabem que nós estamos portando o Evangelho, estamos na missão, então nós estamos sofrendo uma rejeição do Evangelho. Então, queridos,
participa das mesmas aflições. A Bíblia diz que aquele que quer viver piamente o Evangelho padecerá perseguição, exclusão. Alguma coisa de errado quando a gente vive um Evangelho onde não sofremos nenhum tipo de rejeição. E aí começou a ser para mim a rejeição uma glória. O que para mim era uma frustração quando alguém dizia não, ou certa vez eu me lembro que tinha um carro bonito, com vidro abaixado e uma pessoa sentada ali dentro, e eu fui chegar, bom dia, para evangelizar. O camarada levantou o vidro na minha cara, assim, ó, aquele vidro preto na minha cara, né? E essas coisas, a princípio, elas me desestabilizavam, e eu falei assim, bom, não vou ficar pagando esse papel de ridículo, né? E sofrendo esse tipo de coisa. Me lembro uma vez também que na praça eu comecei a falar para uma pessoa e ele manifestou lá e ficou chateado e bravo. Só que há um chamamento para sofrermos as aflições do Evangelho. Paulo foi preso por causa do Evangelho, foi chicoteado por causa do Evangelho, né? Jesus também então participa das mesmas aflições. Foi o que aconteceu com Moisés, estando no palácio, ele vendo o povo sofrendo, falou assim, não, eu estou aqui, mas eu quero falar, eu estou aqui, mas eu quero participar das mesmas aflições do meu povo, eu quero estar com o meu povo, eu quero estar do lado do meu povo. E aí há um convite do Evangelho a nós estarmos do lado e sofrer as mesmas aflições que os nossos pais apostólicos sofreram, que Jesus sofreu. Então isso, ao invés de me trazer frustração, me trouxe, sabe o que? Honra. A honra de poder participar das mesmas aflições. Então, a bem da verdade, irmãos, que sobre a timidez, mesmo sendo tímidos, a timidez que fala lá em Apocalipse, que ficarão de fora os tímidos, não é essa timidez de você ser acanhado, não é isso. A timidez de Apocalipse é da covardia. Você ter que agir diante das demandas, diante das responsabilidades, e você se acovarda, você retroage, você não avança. É esse tipo de timidez que fala lá em Apocalipse. E sobre a timidez, é bem da verdade que a gente vence a timidez para muitas coisas. A gente vence a timidez para vender o pão, o bolo, não é verdade? Mas no campo, claro, aqui a gente está falando para uma classe mais madura, mas quando ministro essa palestra aqui, nesse cunho bem hard, aqui, a bem da verdade que a maioria das igrejas não estão atentas para isso, então é um confronto muito grande. E a gente vence a timidez para os relacionamentos, para namorar, para casar, para chegar numa menina, né? Eu me lembro que eu era tímido, mas quando eu conheci a minha esposa, quando eu estava com 16 anos de idade, eu enfrentei a timidez, fui lá falar com ela na praça e tal, atravessei aquilo tudo, né? E cheguei lá e conversei com ela, enfrentei a timidez. Tudo bem que eu tinha tomando uma cerveja, né? Mas eu não era crente ainda. Mas eu enfrentei, né? Isso que é importante, eu enfrentei. E aí, Deus é bom. A gente vence para os negócios. Eu me lembro que eu também, desde pequeno, eu saía com a pastinha para vender, e a sociedade também, ela tem timidez. Eu não estou dizendo que você agora, não, então vou colocar meu acanhamento de lado. Isso não existe, faz parte da natureza, né? O fleumático, tem o sanguíneo que é mais explosivo, outro que é mais espontâneo. De acordo com a natureza, nós somos realmente, sofremos desse acanhamento. Mas a gente vence para amizade, para relacionamento. Então, é algo que é possível vencermos. Não de forma natural, mas o Espírito nos capacita para isso, né? Aí eu costumo dizer o seguinte para a classe dos tímidos e dos acanhados, que dizem que não fazem isso porque são acanhados e tímidos. Aí eu pergunto o seguinte, isso na igreja, né? Quando estou na igreja, que eu pergunto assim, irmão, vamos supor que os irmãos fossem pagos para evangelizar. Vamos supor que tivesse obreiros acompanhando os irmãos com uma prancheta, e nessa prancheta estaria o seu nome. E a cada pessoa que você abordasse, você evangelizasse, você ganharia R$50.
cada pessoa. Tá? Então você, na parte da manhã lá, você quis abordar 5 pessoas e você fala do amor de Deus e entrega o folheto. E se você abordasse aí 10 pessoas, quanto é que você ganharia na parte da manhã? 500, né? Só meio período. Se você fizesse isso durante 30 dias, daria quanto? Quem que é bom de conta aí? Os irmãos estudam mais teologia, matemática, que é difícil, né? 15 mil, né? Aí eu pergunto aos irmãos, você acha que os tímidos viriam, irmãos? Ou não? Para ganhar 15 mil reais por mês? Irmão, aleijado, manco, aposentado, criança, meus filhos podem participar também, são evangelistas desde criança. Igual o profeta Jeremias, nações te dei por herança. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Aí a pergunta que eu faço, né, depois que quando eu faço isso eu vejo a gente, levanta a mão que você ia também, levanta a mão, né? Aí eu faço aquela pergunta, quando todo mundo, né, diz que queria, aí eu pergunto, então, tu amas mais ao dinheiro do que a Jesus? Né? Porque pelo dinheiro a gente vence, né? Pelo material a gente vai, pelo material a gente encara, a gente enfrenta, então, pelo amor também a gente dá para enfrentar isso aqui, dá para enfrentar isso aqui. Eu sou testemunho para os irmãos disso aqui. Pode passar? Uma outra questão também que é um embaraço, que atrapalha o evangelismo pessoal, é um receio de ser antiético ou inconveniente. A gente fica com medo de ser chato. Quem já teve essa sensação? Poxa, vou bater na porta agora, né? A pessoa está lá fazendo um churrasco domingo, né? E a gente fica assim com medo de ser chato, ser antiético, né? Fica incomodando os outros. Poxa, que coisa constrangedora, né? Eu me lembro, irmãos, que por causa disso, por causa desse motivo, eu reuni assim, os jovens, o grupo da igreja para evangelizar, e a gente decidiu, olha, a gente precisa ver um dia para a gente então sair nas ruas. Irmãos, aí vamos lá, qual dia? Semana não pode porque está todo mundo trabalhando, de manhã não pode. Eu falei assim, à noite, à noite também os jovens estudam, né? A maioria dos jovens estudam, tem culto também na maioria das noites. Eu falei, então vamos no sábado à tarde, então? Olha, sábado à tarde ainda tem alguns que trabalham em loja de sapato, de não sei o que, muitos também vão acabar se escusando e não vão vir. Eu falei, bom, então domingo de manhã, porque aí eu falei para o pastor, apresentei a situação para ele, pastor, não tem outro dia, teria que ser o domingo, a gente tem escola dominical, aí à noite tem culto, à tarde fica um pouco pesado isso aí, essa atividade toda para os irmãos. Aí o pastor, não tem problema não, eu libero um domingo por mês para poder evangelizar. E quando eu reuni de novo para resolver aquele problema, aí os irmãos, pastor, mas aí logo no domingo está todo mundo descansando lá, as famílias vai bater na porta dele. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos cruzar o braço, os irmãos têm razão, realmente não dá para evangelizar, não tem horário, realmente fica impossível da gente fazer a missão porque a gente vai ser chato, né? E essa é uma das justificativas, querido. A Bíblia diz em Eclesiastes 11:6 o seguinte, pela manhã semeia a tua semente, à tarde não retira a tua mão, porque tu não sabe qual prosperará, se esta ou se é aquela. A Bíblia diz que pregues a palavra tempo e fora de tempo. Então, há um chamado para pregar mesmo até fora de tempo. Né? E eu costumo dizer o seguinte, irmãos, a questão da salvação é algo sério, que não dá para a gente brincar, não dá para deixar para lá. Aí eu pergunto o seguinte, se os irmãos veem um cego andando na rua, e esse cego está indo, né? Ele está caminhando e tem um buraco, irmãos, no asfalto lá, cheio de vergalhão lá embaixo lá e tal, e aquele cego está indo ali e você está próximo dele ali. E você está vendo aquela situação ali. O que você faria? Avisaria. Mas se ele continuasse andando, o que você faria? Você avisaria, ops, tem um buraco aí, né? Mas e se ele faz como quem não está ouvindo e ele está quase que caindo ali, o que você faria? Puxaria ele? E se ele dissesse, não, eu quero ir por aqui, esse é meu caminho que eu estou acostumado, o que você faria?
Vocês deixariam ele cair no buraco? Não. O que vocês fariam? Pegaria ele, puxaria ele. Ia puxar ele? Segurava ele, né? Entendi. Você não acha que isso é ser antiético, não? Ele quer passar por ali e você... Por que você faz isso? Porque você crê. Você, por amor, você não quer que ele se machuque. Você não quer que ele se quebre. E você vai ser inconveniente, você vai ser chato, você vai insistir com ele. Como que para a salvação a gente não insiste? Como que para a salvação a gente não aplica essa mesma veemência? Será que é porque a gente de fato não crê na vida eterna? A gente fica preocupado, igual, por exemplo, eu estou andando ali no centro da cidade com o meu carro, aí passa uma pessoa distraída na minha frente e eu penso, não vou buzinar porque eu vou causar aqui uma poluição sonora, né? Vou passar por cima dessa pessoa aqui mesmo, porque eu não vou causar um constrangimento. A gente faz isso? Não, a gente buzina, né? Conforme for, a gente até bota a cara do lado de fora, ei, tá cego! Né? A gente não vai reagir, mano. Né? Eu tenho um vendedor lá na loja, o Duarte ali, conhece bem, o nome dele é Manuel. E ele traz o pedido para mim, e às vezes tem algumas coisas naquele pedido ali que é muito urgente, que é uma coisa que tem que ser frisado, é uma coisa que tem que ser iluminada, é uma coisa que é um prazo de entrega que não pode passar, ou é uma cor de um pedido que eu não tenho ali no meu estoque, ou é uma inauguração que tem que ser tal dia. E ele bota o pedido na minha mesa, entrega o dinheiro, e ele fala, ó, tem que entregar até sexta-feira. E eu naquele corre-corre ali, aí quando chega na sexta, lá para as 4 horas da tarde, ele fala, olha, você não entregou o serviço não? Era até hoje que o cliente queria. Eu falei, rapaz, como você me alerta, cara, você me frisa, você grita. Aí eu falo para ele, agora virou, quando ele me dá o pedido, eu brinco com ele assim, eu contei a história para ele da Cascavel. Eu falei, ô Manuel, você está andando com sua filhinha na natureza, aí tem uma cascavel enrolada, como é que você fala com ela? Minha querida filha, vem um pouquinho mais para cá que tem uma cascavel na sua frente. É assim que você faz? Minha filha, você está quase pisando, a cascavel está abrindo a boca, ela vai te dar o bote agora, ah, foi picada, vamos para os pontos. É assim que você faz? Você vai gritar, vai chutar, vai tacar uma pedra, vai fazer um... Por quê? Porque é por causa da urgência. Aí depois eu contei para ele, eu falei, Manel, tá, agora me fala cascavel agora. Ele chega com o pedido, aí ele falou assim, ó, cascavel é o prazo, hein? Virou o pedido lá, a brincadeira nossa lá. Mas então, irmão, esse receio de ser antiético diante dessa responsabilidade não cabe. Sabe, esse temor de a gente ficar muito bem afamado e ser muito cauteloso, não cabe diante da urgência. E aí, por causa disso, irmãos, eu bato no portão. Pode estar acontecendo o forró, o pagode, o churrasco, o que for lá no domingo de manhã, porque eu chamo. Às vezes ele tem um coração triste. Ali tem alguém que está com a fachada, tem alguém que está ali tentando suprir o vazio existencial. E, porque eu não sei se é esta semente que vai semear, eu falo e não me preocupo com. Eu prefiro errar sendo antiético e estragar um pouco o momento de lazer daquela pessoa ali do que errar por negligência, né? E já vi muitos casos da pessoa mandar baixar o som, convidar, e a gente trazer uma palavra e mudar o ambiente ali por causa disso aí. Então, esse receio de ser antiético é um tipo de embaraço também que atrapalha o evangelismo pessoal. Vamos lá? Uma outra coisa que eu ouvi muito durante essa minha caminhada é: ah, pastor, eu não tenho conhecimento. Eu tenho receio de pegar lá um PhD, um médico, um político, um filósofo, alguma coisa assim, e eu não tenho conhecimento para poder ir pregar o evangelho. Queridos, nós não fomos chamados para pregar filosofia, entender de ciência, de história, nada dessas coisas. Jesus nos comissionou para ir e pregar o quê? O evangelho. A palavra evangelho significa boa notícia. Se Jesus fez algumas boas novas na sua vida, se Jesus trouxe para você alguma novidade de vida,
te trouxe alguma experiência salutar, alguma coisa boa para você, se você tem um testemunho, diga isso. Né? Boa notícia. Dê boa notícia. Essa é a missão da igreja. Não é para você discutir filosofia, história, matemática. Não precisa. Não precisa. Olha, você sabe que para reconhecer uma nota falsa, quem trabalha em caixa de supermercado sabe disso, né? Para você, a cada ano se fabricam notas falsas aí, e os caixas eles são treinados para reconhecer as notas falsas. Mas de que maneira? Eles não reconhecem as notas falsas estudando as notas falsas. Eles conhecem as notas falsas e explicam para aquele que estão lhe pagando, apresentando a verdadeira. Eles estudam minuciosamente a nota verdadeira de tal forma que a partir dali tudo que for diferente daquela matriz é falso, é diferente. Então, a chamada nossa é para testemunhar, pregar o Evangelho e de pregar o Evangelho. Essa é a nossa missão. Às vezes nós complicamos tanto a simplicidade do Evangelho, dizer que Jesus ama, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus morreu na cruz, que foi por causa da simplicidade, eu vou falar da minha denominação, da Assembleia de Deus, que ela lambeu o Brasil de norte a sul, do oeste a leste, porque pessoas eram cheias do Espírito Santo e não se continham com o enchimento do Espírito e queriam também participar. Foi tirado daquela postura clerical, onde só os pastores podem pregar ou ensinar, e foi distribuído ao povo essa oportunidade, de ter oportunidade na igreja, de sair às ruas e falar. Né? E até hoje, irmãos, existem algumas igrejas históricas que para você fazer uma visita, para fazer uma oração a algum enfermo, você tem que pedir autorização ao governo da igreja. Até hoje tem assim, e era assim antigamente. Era restrito, mas não, a gente observou que a simplicidade, irmão, cantineiras, novos convertidos, ninguém mais do que um novo convertido tem aquela chama, não é verdade? Para ir e falar e testemunhar com veemência, com fé, do que um novo convertido. Então, e a Bíblia diz, se alguém tem falta de sabedoria, Tiago 2,5, peça a Deus que Ele dá liberalmente, é dado a todos a sabedoria. Nós precisamos realmente de sabedoria e não de conhecimento. O apóstolo Paulo disse para a igreja de Corinto, olha, o meu evangelho não foi exposto com palavras persuasivas de sabedoria humana, não. É o Espírito, a gente precisa entender que é o Espírito quem faz essa obra. Então, a falta de conhecimento também não deve ser ao motivo. Quando Jesus liberta o gadareno, ele disse, olha, vai e testemunha para a sua família aquilo que aconteceu com você. Né? Ele precisou entrar num curso de teologia, nada contra, pelo contrário, isso é bom. Eu comentei com os irmãos que eu gosto, sou amante da leitura, da teologia, mas isso para o evangelismo pessoal não depende, nós não dependemos disso. Pode passar? Outro embaraço para o evangelismo é alegar a falta de dom. Eu não tenho dom, pastor. Não, esse não é o meu chamado. Né? Eu não tenho esse dom para isso. Agora, a Bíblia diz, em Mateus 5, 13, 14, que vós sois o sal da terra. Ele não está falando para você tentar ser. Ele não está dizendo para você se esforçar para ser. Ele está dizendo para os discípulos dele que nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. Nós somos. Não é algo que você pode se esforçar um pouco mais. É inerente à natureza. É inerente à propriedade desses elementos. Ser. E só em ser ele já tem os seus atributos, eles já transformam muitas coisas. Por exemplo, o sal, só por ser sal, ele tempera. Mas o que o sal faz, irmãos? Oi? Conserva. Geladeira, isso é coisa nova. Antigamente, como é que a carne era conservada? Era o charque, né? Com sal, os tropeiros vinham, não tinha carro também, era carne transportada em lombo de burro, não é isso?
para conservar a carne, para não apodrecer o peixe, o bacalhau, tudo conservado no sal, não apodrece, ele impede a putrificação, fazendo o que? Sendo sal, simplesmente sendo sal. Mas o que o sal faz? Para ver se os irmãos estão ligados no sal mesmo. Ele tem três propriedades. Oi? Traz sede, dá sede. Pô, então mais uma. Mais uma, é verdade. Sabor já falei que é o tempero, né? Mas a sede é verdade. Quando você quer engordar cavalo, eu já criei cavalo, e para você engordar, você dá sal mineral para ele. Ele começa a beber muita água, hidrata, faz bem pro pelo e tudo mais. Vou botar mais uma aqui, tá vendo? Mas tem mais uma propriedade, que essa não é tão falada, tão comum, mas existe. Tempera, conserva, dá sede, né? E agora a quarta. Quem sabe aí? Cicatriza. Cicatriza. Eu estava no... Interessante, irmãos, eu estava em Israel, foi uma experiência interessante, e vi descendo um ônibus cheio de alemães, com epsorídeos na pele, machucados, feridos, e aquilo me chamou a atenção. Tem vários ônibus descendo, e aqueles de short, e eles começaram a entrar ali no Mar Morto, Mar Salgado, né? E a nossa guia, ela disse, olha, o que está acontecendo aqui é que a Alemanha, ela paga gratuitamente, porque eu não sei se lá na Alemanha o grau de salinidade não é baixo, não sei o motivo pelo qual, mas o plano de saúde cobre aquela despesa para poder fazer um tratamento de pele, por causa da água tão salinizada ali no Mar Morto, que ela é altamente cicatrizante. Ele cura realmente, mata as bactérias. Então, sendo o quê? Sendo sal. Agora, a Bíblia é clara, sendo o sal da terra. O sal no saleiro, o sal tem que estar na terra. Se o sal não tiver em contato com a carne, se o sal não tiver no tempero, ele transforma o ambiente naturalmente. Então não diga que você não tem o dom. Porque aquele que tem o Espírito Santo, e aquele que sofreu essa transformação, e aquele que é chamado de sal da terra, tem o poder, naturalmente, sem esforço. Costumo dizer que o fruto do Espírito não é algo que a gente fica, paciência, né? Alegria, quero ser alegre, vou ser alegre, agora eu estou alegre. Não. Fruto é algo que você produz sem se esforçar, igual a minha esposa, que tem 3 filhos. Eu nunca vi ela, cresce barriga, vai neném. Não. Foi crescendo, ela comendo hambúrguer, comendo não sei o que, macarrão, né? Folgado. O médico ainda dizia assim, olha, fica de repouso, quanto mais repouso, melhor para o fruto acontecer. Então não tem a ver com muita atividade, amém? Tem a ver com que o fruto do Espírito, com a nova natureza. Então, queridos, o nosso problema é que às vezes a gente gosta de estar com sal. É tão gostoso estar aqui, né? Pregar para os irmãos é tão bom, ninguém me interrompe, ninguém debocha de mim. Está todo mundo prestando atenção, todo mundo aqui ligado, tão maravilhoso. Agora eu saí dali, irmãos, você para numa barraca, eu não acredito em nada disso aí não, né? É outra linha, mas se não tiver lá, perde o efeito, E luz também, o que a luz faz? Quem pode aí dizer aí? As propriedades da luz. Eu acendi a luz, simplesmente acender a luz, o que acontece? Vamos lá, ilumina, espanta as trevas, né? A luz chegou automaticamente, né? O que fazia? Quando Jesus chegava numa certa cidade, irmão, os demônios se manifestavam. Jesus não ficava, eu te repreendo, eu te queimo, eu te amarro. Não, a presença dele já automaticamente espantava as trevas. Mas o quê? Mas o que a luz faz? Direciona. Avios, né? Que fica aquele farol? Os irmãos já meditaram? O que fica aquele farol na beira do mar? Tem aquela torre, aquele farol lá para quê? O navio vai lá, volta, em densas trevas, lá na escuridão, aí ele quer voltar. Ele olha para a luz e vai lá para o porto. Então todo porto tem um farol, né? Aviões também, como é que desce na escuridão? Tem a lâmpada, os carros, né? Direciona, a luz ela direciona, né? Mas o que? O irmão falou guia, né? Mas o que a luz faz? Faz inseto. Oi? Olha, não, se do sal aumentou minha lista, eu quero aumentar da luz também. Mas o quê? Quando a gente chegar mais longe.
faz a gente enxergar mais, aumentei mais um, essa aqui não estava aqui não, né? A gente enxerga mais longe, né? É Da verdade. vida. Oi? Da vida. Da vida, onde está em densas trevas, você vê que realmente a vida ela não acontece, precisa da luz, a luz solar e muitas outras. Mas vamos lá, revela a beleza da vida. Você já viu de noite? Aqui, eu estou vendo aqui a textura do beija, o nome dessa planta aqui é beija. Quando eu era criança, eu arrancava aquela flor ali e ficava chupando aquilo por trás da flor. O nome disso aqui é beijo. Eu estou vendo que ela é vermelha, eu estou vendo que tem um verde, eu estou vendo a textura da folha, estou vendo que tem um caule ali, né? Estou vendo o rosto dos irmãos, eu estou vendo esse data-chuva, a natureza, tudo. Então, revela. Agora, de noite, vem aqui, apaga as luzes. Você não vê textura, você não vê nuances, você não vê degradê, você não vê nada. Então a vida sem luz é uma vida que você não consegue enxergar beleza. Assim é o mundo lá fora. O pano de fundo do mundo é a morte. O horizonte do mundo é a sepultura. Essa é a realidade. Mas se nós acendermos a luz e mostrarmos a esperança da vida eterna, que em Cristo nós temos continuidade, e começarmos a entender o plano de salvação, a vida vai começar a ter um outro colorido. Vamos ver que muito mais do que o dinheiro, muito mais do que as coisas aqui, há um vislumbre muito maior. Vê mais longe, quem falou ver mais longe aí? Né? A gente precisa ter uma visão, irmãos, como Paulo disse, e entender que o problema da humanidade aconteceu lá em Adão, entrou lá em Adão. Pastor, onde está Deus no maremoto? Pastor, onde está Deus quando tem um estuprador atacando uma criança? Pastor, onde está Deus na doença? Eu falei, onde está Deus? Deus está lá no Éden dizendo para Adão não pecar. O problema entrou lá em Adão, então você tem uma visão panorâmica. E aonde saiu o problema? Em Cristo. Né? Então você entende a sua vida material, passageira, mas você tem uma visão eterna, que Paulo diz que ainda que se essa casa, esse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício. Essa palavra, essa casa desfizer ali, essa casa no grego ali é barraco, um pequeno barraco, um acampamento frágil. Temos de Deus um edifício. Essa palavra edifício aí está ligado a mansões, a uma casa bem edificada, a um edifício bem estruturado. Ele está falando do corpo. Se essa casa, esse barraco aqui se desfizer, temos de Deus o edifício. É o que ele diz lá em Coríntios 15. Semeia-se o corpo em ignomínia e ressuscita em corpo glorificado. Uma é a glória do corpo material, outra é a glória do corpo celestial. Então, quando você começa a ter isso, a vida começa a ter sentido, começa a ter alegria, apesar das perdas, apesar das doenças, apesar das dificuldades. Há uma esperança para nós. A gente conseguiu enxergar texturas e nuances que quem está em trevas não vê. Né? É aquela escuridão. Então, sendo luz, Jesus diz, vós sois a luz. Agora, assim como se o sal não estiver na terra, ele falou assim, agora, ninguém acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Acontecia também, por exemplo, numa casa, na hora de dormir, pegava-se aquela lâmpada na época de óleo, feito de azeitona, e aquela lamparina, na hora de dormir se colocava um alqueire sobre aquilo ali. O que é alqueire? Alqueire é tipo uma vasilha. Já viu aqueles armazéns antigamente que você pegava assim o milho, o feijão, aquilo já tinha 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos. O alqueire era uma vasilha de barro que tinha uma medida específica, né, para poder calcular grãos, peso dos grãos. Então ele falou assim, ninguém pega uma luminária dessa e põe um alqueire sobre ela, ou seja, esconder, queimando o combustível ali e não está aparecendo. Não está se mostrando. Se fazia isso naquela época, quando se ia dormir. Jesus está querendo dizer o seguinte, ninguém em pleno estado de consciência vai queimar óleo à toa. Enquanto você está ali na sua atividade, à noite, em casa, você vai fazer, mas na hora de dormir, se precisasse levantar por algum motivo, destampava aquele alqueire, então você tinha acesso aos cômodos da casa ou da tenda. Né? Então, isso é algo que também pode impedir a atuação. Qual é o alqueire, irmãos? Aí eu paro aqui e pergunto, qual tem sido o seu alqueire? O que tem te impedido de iluminar lá fora? Porque ele diz, vós sois a luz
do mundo. Nós não podemos ser a luz do alqueire, né? Tem que se destampar. E aí pode entrar timidez, um monte de alqueiros, né, que nós temos aí, que tampam e impede da gente iluminar lá fora. Vamos para frente? Outro embaraço, irmãos, que impede da gente nessa obra da evangelização. E isso tudo que eu estou falando aqui estava relacionado à minha experiência. E acredito que também com muitos dos irmãos. A frustração com os resultados. E a gente vai falar sobre isso aqui, vai dar um intervalozinho para a gente descansar um pouquinho. A frustração com os resultados, né? Um dos grandes motivos que eu observo que impede da gente ir para as ruas é essa expectativa quantitativa, esse resultado palpável, não é? O que isso representa para a minha comunidade. Isso é uma visão muito imperialista e não uma visão de reino, né? Uma visão da igreja local, é uma visão egoística, né? O que isso me traz de retorno? Isso também é essa frustração com os resultados. E aí, eu costumo dizer o seguinte, que nós, querido, não fomos chamados para converter as pessoas. Nós não temos essa autoridade para isso. Nós fomos chamados para semear. Não há esse nível de poder. Nós não fomos chamados para fazer germinar a semente, mas plantar a semente, né? E você observa na parábola do semeador, que o semeador ele aparece muito pouco, né? A Bíblia diz, o semeador saiu para semear. E some o semeador, some do cenário da parábola. O semeador saiu para semear e acabou. O desenrolo da história vai se desenvolver entre o solo e a semente. A semente sempre boa, e os tipos de solo é que vai demandar se a semente vai frutificar ou se não. Agora, um dado interessante aqui, irmãos, que semente ela não tem data de validade não, sabia? Você germina lá. Alguns arqueólogos descobriram semente de tamareira. Eu achei interessantíssimo esse dado. Descobriram sementes de tamareira guardadas em vasilhas de barro em Israel. E eles fizeram a experiência de plantar. E brotou uma tamareira. A tamareira é uma espécie de uma árvore que ela frutifica com 100 anos de idade. 100 anos de idade. E normalmente na sua fase adulta, né? Hoje já modificou geneticamente, já tem algumas que dão em menos tempo, mas é uma semente que demora muito. Mas com 2000 anos, datado as datas das escavações e dos achados ali, e a semente ainda estava com seu vigor. Aliás, a semente ela só entra em vigor no seu processo de germinação quando ela dissolve-se. Isso aqui faz uma aplicação para o nosso corpo mortal e para a ressurreição tremenda. Como é que pode haver a ressurreição? Não, a semente, só no momento em que toda a sua materialidade ela se dissolve na terra, que acontece ali algo tão tremendo, que é o milagre da vida, que começa a brotar vida da onde há a decomposição da semente. E essa semente ela foi germinada. O que acontece com isso? Você lança lá a semente, né? E a Bíblia diz que depois de muitos dias o achará. Essa é a nossa missão. A nossa missão não é o resultado, é a semeadura. Se você sair para semear, está feita a missão. Então essa frustração, aquelas perguntas capciosas, né? Quantas decisões, irmãos? Nada mais frustrante para mim do que esses níveis de pergunta. Não é como que se colocando um peso ou uma responsabilidade. Nós não fomos chamados para ter esse nível de responsabilidade, de peso. Paulo foi claro. Apolo semeou, eu reguei. Aliás, Paulo semeou, Apolo regou. Mas quem dá o crescimento, o desenvolvimento é Deus. É Deus quem dá o crescimento. Então nós não temos que sair com esse peso, esse fardo de ter que apresentar as almas. Tem muitos hinos, né? A Jesus. Não, as almas virão como consequência natural do trabalho, mas a responsabilidade é semear a palavra. Amém? Eu costumo dizer o seguinte, essa sineta acho que é para mim, né? É um toque, né? Amém? Só para a gente fechar aqui. O poder não está no semeador. Eu costumo dizer o seguinte,
Se você pegar um agrônomo que estudou a vida toda, anos, né, ele entende tudo de semente de solo, e botar ele para semear aqui numa covinha que você fizer, e chamar minha filha de 1 ano, botar e falar, filha, semeia aqui, nesse buraquinho aqui, e ela jogar semente, irmãos, a gente não tem como precisar qual que vai nascer. Porque o poder não está em quem semeia. Quando a gente atribui isso ao homem, a gente tira a glória de Deus. E esse nível de responsabilidade nos afasta e nos oprime na obra de Deus. A nossa missão, o nosso dever cumprido é o seguinte: semeei, glória a Deus, meu coração está em paz. Amém? Vamos tomar um café?